Olá, boa noite a todos. Que bom esse nosso encontro, encontrá-los novamente para juntos conversarmos um pouquinho sobre algumas experiências, passar algumas informações, enfim, fazer um pouquinho de um bate-papo informal, mas cheio de luz e de positividade. Bem-vindos ao mundo maravilhoso da reflexão. Hoje nós vamos continuar ainda falando sobre a importância da reforma íntima. Por que reforma íntima é tão importante para a nossa vida? Porque sem ela não há progresso espiritual. E como não há progresso espiritual, atrapalha demais o progresso material. É claro, é óbvio. Nós já falamos em algumas oportunidades que nós somos o que pensamos, que não fazemos nada sem pensar. Não é possível que se faça o menor gesto sem pensar. O cérebro, ele materializa o nosso pensamento, porque a trilogia da nossa vida, de uma maneira geral, da vida cósmica, não é só da vida física, tem 3 parâmetros. Espírito é o principal, mente determina, corpo obedece. Essa é a sequência da vida. Ninguém escapa disso. Então, quando a mente determina ou inspira para uma atividade, ela passa o comando para o cérebro. E o cérebro, por nós estarmos no mundo da terceira dimensão, o cérebro então faz com que o corpo execute os atos ou tenha as atitudes que foram determinadas pela mente. Isso nos leva a uma conclusão científica perfeita, no qual temos evidentemente 3 corpos. Temos o espiritual, o perispiritual, que é o encaixe do corpo físico no espírito, na alma, como se pode também afirmar, né? Porque a alma nada mais é que um espírito que vive dentro de um corpo físico. Então, dentro desse princípio, dessas 3 conotações, já surgiu na medicina o que se chamam de medicina tridimensional. O que é uma medicina tridimensional? É você, quando entrar, tiver uma doença, uma moléstia qualquer, você vai para um hospital onde você vai ter 3 profissionais à sua disposição. Vai ter um para cuidar do espírito, um outro para cuidar do corpo perispiritual, e o terceiro vai cuidar exatamente do corpo biológico. Então, essa medicina já começa a ser praticada nos países de primeiro mundo. O país que iniciou essa atividade é o Japão, como sempre, né? Porque o Japão é um povo milenar. O Japão e o chinês são povos milenares, né? Dizem uma lenda que o Japão foi formado, que enfiaram uma espada no mar e quando retiraram algumas gotas dessa espada, se transformaram em ilhas, porque o Japão é um conjunto de ilhas. Então o Japão tem essa espiritualidade. O Japão vive muito a espiritualidade, como o indiano, que é um país também extremamente pobre, mas é uma das maiores populações do mundo, como a China, né? Como os próprios orientais na Ásia, aqueles países que vivem em eternos conflitos, que são inclusive vivem em choques religiosos. Então esse pessoal todo já são uma população milenar. Quando a gente volta para a nossa realidade, por que eu digo, e vou repetir muito, que reforma íntima é imprescindível? Porque na reforma íntima nós fazemos uma introspecção. Qual seria o ideal? O ideal seria que antes de dormir nós
sentássemos à cama ou um oratório. Eu, no minha casa, eu tenho um pequeno oratório no quarto. Então, normalmente eu me sento no oratório para fazer uma análise do que eu fiz durante o dia, do que eu pensei, do que eu sonhei, como eu me comportei e o que é que eu poderia ter feito diferente para ter mais resultados ou para conseguir ter ser um ponto positivo para alguém durante o dia que eu venha a ter contato. Eu faço isso todas as noites, porque é muito interessante, é muito importante isso. E não precisa muito tempo, não. Isso você faz em minutos. Em 2, 3 minutos você passa. O pensamento é a forma mais rápida de viajar. Muito mais rápida que a própria luz. Nós viajamos pelo pensamento. Se você agora, nesse momento, pensar Paris e focar uma paisagem de Paris, você vai estar lá. Nós estamos aonde está o nosso pensamento. Muita gente está num lugar e pensando em outro. Aí é uma presença ausente, vamos dizer assim, se é que isso possa ser possível. Então, a questão da reforma íntima, ela é imprescindível. É um tema que jamais ficará superado, ou desnecessário, ou cansado, porque é a nossa vida. Nenhum dos nossos dias são idênticos. Nenhuma noite é idêntica à outra. Então, nós passamos por várias experiências, tomamos centenas de decisões durante um dia. Não é isso mesmo? Quando abrimos os olhos, já tomamos a primeira decisão. Pode ser o que eu vou tomar no café da manhã, o que caminho eu vou fazer para chegar em determinado compromisso, como é que eu vou, eu tenho que ligar, eu preciso ligar para alguém. Então você já vai tomando as decisões, vai tomar banho, quando sai do banheiro, já que roupa eu vou vestir, como é que eu vou fazer, fulano vem ou fulana vai chegar, onde eu vou deixar a chave, começam as decisões. E quando sai para a rua, então, rumo ao seu destino, você vai tomando decisões pelo meio do caminho. Porque vão se apresentando situações que assim exigem que você tome essa decisão. Então, ter reforma íntima é uma questão de inteligência, de colocar a nossa inteligência para funcionar, e colocar a nossa inteligência à disposição do bem e da luz. Eu fico muito feliz com esses nossos encontros, porque nós estamos inconscientemente, indiretamente, criando uma corrente do bem. Porque conseguimos ficar 30, 40 minutos, isso é um recorde, numa live ao vivo, com um tema que não é político, que não tem romantismo, que não tem música, que não tem termos sexuais, que não tem, e a gente consegue conversar. É isso que a humanidade está precisando, o diálogo. É preciso que se tenha contato com outras pessoas. E a bênção do mundo maior nos permitiu isso com mais facilidade, através das redes sociais. Então, é um sucesso a gente poder conversar isso e poder trocar as ideias. As pessoas ligam para mim e dizendo, olha, você disse tal coisa, eu queria conversar contigo e dispor. Dá para a gente discutir o assunto? Claro que dá, nós somos todos aprendizes. A vida é uma escola. A gente vive aprendendo e morre sem saber na maioria das vezes. Então, a conversa, o diálogo, isso tudo faz parte da reforma íntima. E a gente coloca alguns exemplos que nos faz pensar um pouquinho de como eu devo me comportar. É claro que não tem uma fórmula. Não existe. Eu digo, não, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Não existe isso. Quem disser a você que para ser feliz você tem que ter determinado comportamento, está mentindo. Não tem, não existe. Porque nós somos, cada ser é um universo. Então, o que é prioridade para mim pode não ser para você que está me assistindo agora. Então, não existe uma fórmula única. E a maravilha de tudo isso, a maravilha da verdade, e essa verdade eu quero deixar com vocês. E espero que vocês levem isso em pauta.
a felicidade, a tão sonhada felicidade, na Terra é relativa, porque a Terra é um mundo de provas e de expiação. Ninguém vem aqui de férias para passear, para viver. Não, ninguém vem aqui para isso. Para isso, Deus nos deu a permissão de tirar 30 ou 60 dias de férias por ano, onde você programa uma viagem de lazer, de passeio e de tudo isso que é muito válido. Nós estamos aqui para aprender, para estudar. Você, quando vai a uma faculdade, você não vai passear, você vai para estudar, para receber novos conhecimentos. E ninguém continua, só continua de onde parou. Se você tem uma faculdade, formou-se em direito e vai voltar a estudar, você não vai para a alfabetização, você não vai para o ensino médio. Você vai continuar da onde você parou para frente. Assim é a vida de uma maneira geral. Então, a reforma íntima é imprescindível exatamente para isso. Por isso que eu venho insistindo muito nesse tema. Nós ainda temos 3 lives programadas para dentro da reforma íntima. Mas se alguém quiser fazer alguma pergunta, que precisar alguma ou mesmo discordar, porque isso aqui é uma conversa entre irmãos e irmãs. Nada, eu não sou absolutamente o dono da verdade. O que eu estou dividindo com vocês é fruto de 45 anos de pesquisa e de estudo. É uma vida em cima de comportamento humano, no qual eu também estou aprendendo, evidentemente. E aprendi muito, porque errei muito. A gente erra e vai para frente para consertar o efeito do erro e tirar aquela prática errônea do nosso comportamento no dia a dia. Aí a importância de se manter, de se fazer a reforma íntima toda semana. Agora, veja como as pessoas têm uma visão diferente, mesmo dentro desse tema. Um homem ganhou uma muda de rosa. Todos conhecem rosa, é uma flor linda, maravilhosa. Ele ganhou uma muda pequenininha. Colocou essa muda num canteiro na sua casa e começou a cuidar. E foi cuidando, a planta foi crescendo, evidentemente, foi cuidando. Ele não tinha muita experiência com esse tipo de flor. Com 90 dias, ele já bem grande, a planta abriu um botão, como se fosse florescer, ou seja, teria uma rosa, né? A tão sonhada rosa que ele queria conhecer, como seria aquela flor. E ao mexer, ao tirar uns matos que tinham umas gramas no pé da planta, ele encostou no tronco da roseira e se espetou, furou-se, porque a roseira tem uns espinhos afiadíssimos, né? Quando ele encostou e falou, mas que coisa chata, cheia de espinho, eu não reparei que tinha espinho dessa maneira. Não quero mais saber, não vou mais cuidar. Deixou de cuidar. Não cuidou mais, não molhou mais. Em pouco tempo, a roseira morreu. Secou e morreu, porque toda planta só sobrevive se nós cuidarmos. Nós sobrevivemos porque Deus cuida de nós. E quando a gente tem uma planta ou tem um animal em casa, é um compromisso até o final da existência da planta e do animal, porque eles só sobrevivem se nós cuidarmos. Aí, simplesmente, a planta morreu. Não cuidou mais. A gente traz essa historinha para a nossa vida cotidiana. Quantas vezes a gente pega uma coisa, vai cuidando, aposta, não, vai dar certo, aquilo ali. Na primeira contrariedade, deixa para lá. Esquece, não vai dar certo. Não, eu não vou mais fazer, não vou mais mexer. Aí começa outra coisa. Aí começa na mesma, agora isso aqui vai. Não, também não, deu uma contrariedade, não vai dar certo, não vai, chega. A falta de determinação para as coisas que nós fazemos na vida, às vezes, é que nos atrapalha muito. À medida que a gente vai caminhando e não toma as decisões, porque, olha, se você mudar uma vírgula numa frase, todo o sentido é alterado.
Se você tomar uma decisão instantânea, muda uma história. São coisas pequenas que fazem uma grande diferença na nossa existência. Então, quando você vai seguindo, quando você vai caminhando, e por qualquer contrariedade, por qualquer dificuldade, não quero mais, encosta para lá, encosta para cá, e assim a gente vai levando algumas coisas, passamos a suportar, porque não dá para se desligar, né? Principalmente no caso de um relacionamento pessoal, então vai suportando, passou a suportar, e tudo que a gente tem que suportar é horrível. O desgaste é cada vez maior, o cansaço vem, o desânimo vem, a vida fica cinzenta, a vida perde a graça, porque o que colore a vida é a alegria. A alegria é a tinta que colore a vida. E o sonho é o combustível da vida. Se você perde a capacidade de sonhar e não tem alegria, a sua vida não é nem cinza, a sua vida é preta, é marrom. E você vai passar isso para as pessoas. E ninguém de luz, ninguém que tenha vibração, que sonha, vai encostar perto de você. Porque é afastado, assim, obrigatoriamente pelo padrão vibratório. Nós somos como emissoras de rádio. Nós transmitimos a cada segundo vibrações, ondas, direto. Então, se você distribuir uma onda ruim, a pessoa não recebe. Ninguém quer receber coisa ruim. A pessoa quer receber coisa boa. Por isso que o pensamento tem que ser sempre positivo. E esse vai ser o tema de quinta-feira da nossa outra live. Mas vamos voltar aqui ao aspecto da rosa. Desistiu, não conheceu a rosa, não sentiu o seu perfume, não olhou, não viu sua beleza. Olha quantas coisas essa pessoa perdeu por nada. Não é mesmo? Então, cuidado. Se você tem uma rosa, está plantando uma roseira aí, vai mexer com ela lhe espinha, não desista. Vá até o fim. Porque você só vai saber o resultado quando chegar ao final dela. Quer ver outra liçãozinha interessantíssima, principalmente para nós que às vezes pensamos, estou sozinho, ninguém gosta de mim, eu não tenho importância para ninguém. Não tem importância para ninguém. As pessoas não me procuram, se eu não ligar, ninguém liga para mim. Então, eu não sei por que a minha vida ficou assim. Essa contrariedade que muitas vezes nos envolve. Veja bem essa historinha. Uma igreja recém-construída ficou linda. Mas linda. Todo mundo na comunidade se apaixonou pela arquitetura da igreja. Feita todo com capricho, e o telhado feito todo com madeira de lei, madeira de primeira qualidade. Era uma coisa assim muito bonita. Por dentro, muito bem decorado. Na inauguração dessa igreja, o público, evidentemente, lotou. E todo mundo olhando para o teto da igreja, que coisa linda, que coisa maravilhosa, que coisa boa e tal, e contando, e cada um se elogiando e tal. Um prego lá no telhado se sentiu humilhado, ofendido. Porque todo mundo falava dos detalhes da igreja e ninguém falava do prego. Aí o prego começou, bem que me falaram, eu não tenho nenhum valor, não tenho nenhuma importância aqui nessa obra. Todo mundo fala dos detalhes e ninguém fala do prego. Porque ele resolveu, então, abandonar o trabalho dele. E abandonou e caiu fora. Caiu pelo chão, ninguém viu, ficou. Nessa mesma noite, veio uma chuva de vento muito forte e começou a bater no telhado. Como o prego tinha caído, a ponta tinha ficado solta. O vento tirou, abriu um buraco no telhado, a igreja foi inundada, estragou as paredes, estragaram os desenhos sacros, tudo que tinha. Ou seja, no dia seguinte a igreja estava semi-destruída. E o prego, caído ao chão, já estava submerso na lama, e por lá, evidentemente, iria ficar, porque ninguém ia sair procurando um prego,
ele ia ficar apodrecendo na ferrugem. Veja que situação. Quantas vezes nós nos sentimos como esse prego? Eu vou parar de fazer, vou parar, ninguém me dá valor, não vou fazer mais. Quantas vezes a gente não pensou assim? Ou olhou e esqueceu de valorizar alguém que poucas pessoas enxergam? Então, essas colocações são importantes porque mostra que todos nós temos a mesma importância. Não se pegou ainda um corpo físico, examinou o sangue de um senhor e de um escravo e encontrando diferenças. Não, o sangue é o mesmo. Não há diferença. No artista famosíssimo e no anônimo que limpa a beira da calçada, o sangue é o mesmo. É a mesma formação, micros e macros elementos. Então, isso que a gente tem que levar em consideração, que tudo que nós fazemos ou passamos tem importância. Nós somos importantes, porque somos filhos de Deus. Somos filhos, somos criados por Ele. Somos a obra mais perfeita que Ele poderia fazer. Ele nos fez dentro do princípio da vida. Nos deu a eternidade como reino e nos deu o destino à perfeição. É por isso que nós somos importantíssimos para isso. E é isso daí que a gente tem que controlar e cuidar, e podemos fazer isso com a reforma íntima. Uma outra situação que vai ser a nossa última reflexão hoje é muito interessante também. Um grupo de trabalho, uma ONG, executando várias atividades, tinha um número grande de pessoas, 40, 50 pessoas, coordenadas por um líder. Um membro desse grupo resolveu se afastar. Não vou mais. Foi embora. Não vou mais. Não comentou a ninguém e simplesmente deixou de comparecer às reuniões e às atividades. Ficou na sua casa, no conforto da sua casa e fim de papo. Passaram-se umas 2 semanas, o coordenador do grupo foi lhe fazer uma visita. Foi lá, tocou a campainha, ele viu que era o coordenador, abriu a porta. Por favor, entra. Ele entrou, era uma tarde muito fria, e a lareira da casa desse senhor estava acesa. Ele sentou-se numa poltrona, próximo ao proprietário da casa, e ficou observando o fogo. E o fogo, elaborando as faíscas, aquelas coisas todas, tal. Passou assim mais de 40 minutos em silêncio, observando o fogo. Lá pelas tantas, ele levantou, pegou um aparelho de ferro, uma peça de ferro, afastou um pedaço de carvão fora da chama, encostou assim e sentou-se novamente. E o proprietário da casa, prestando atenção, também em silêncio. Passaram-se uns 10 minutos, o que ele separou foi perdendo a chama, de repente apagou. Ficou lá apagado. E o fogo continuando lá no outro lado normalmente. Ele pensou um pouquinho, olhou para o rapaz, não disse nada, levantou-se e falou: obrigado por você me receber na sua casa. O proprietário, que já tinha se afastado do grupo, eu que agradeço pela sua lição e pelo seu sermão. Amanhã estarei de volta ao grupo. E foi embora. Que lição a gente pega disso? Está bem claro. Ao afastar do grupo, apagou, ficou frio, não tinha mais chama. Assim é o que acontece conosco, na nossa família, com amigos, na empresa, né? Quando a gente compõe, faz um grupinho e de repente alguém incomoda, uma discussão, aí afasta-se, começa a se isolar, não, fico para cá, a gente fica apagado.
não tem luz, não tem calor, não tem brilho. Porque para brilhar, precisamos uns dos outros. Para ter calor, a gente precisa um dos outros. Ser humano é viver em humanidade. Por isso que chama-se humano, humanidade, viver em grupo. E quando a gente se afasta, nós não conseguimos isso. A gente fica isolado. Aí vem dores, aparece doença, aparece tudo que não presta. Né? Solidão, depressão, tudo que a gente não quer aparece. E aí vai para remédio, vai para isso, e remédio, e se entope de produtos químicos e tal, e no final das contas não resolve a situação, porque o nosso problema de saúde é mental. Alma feliz, corpo sadio. Essa é a relação. Tenha a alma feliz, a alma leve, e seu corpo será perfeito, será sadio, e você vai conseguir ter uma aparência física sem muito esforço de academia ou de fit. Esse é o grande segredo. Toda pessoa, eu morri de rir com uma entrevista com um senhor de idade. Beirando aos 100 anos, o repórter perguntou, mas o senhor está fazendo 100 anos? Que coisa maravilhosa! Ele falou assim, e qual é a receita? Vão logo em cima de receita, o que a pessoa come, o que a pessoa bebe. Né? O senhor de idade olhou bem para o repórter e disse, é não morrer. É lógico, se ele chegou aos 100 anos, qual é a receita? É não morrer, é viver, é levar a vida de uma maneira que ele tenha tranquilidade, que ele passe pelo tempo com toda a tranquilidade, com paz e com harmonia. Porque o tempo não passa, nós passamos pelo tempo. Nós é que passamos pelo tempo, o tempo não passa não. É a mesma coisa. E aí quando a gente vai chegando na terceira idade, por exemplo, é o meu caso, eu já começo a aprender a olhar as coisas de uma maneira diferente do que eu olhava quando tinha 30, 35, 40 anos. Então, viver em paz é ter uma alma leve. E uma alma leve, uma alma feliz, tem um corpo sadio. Praticamente a gente tem a vacina de todas as doenças que ficam aí nos aborrecendo pelo mundo afora, não é? E tem uma frasezinha que é com ela que nós vamos encerrar hoje, que diz, não espere. O que é que pode nos ensinar uma frase dessa? Não espere. Mas a gente pode colocar algumas coisas. Por exemplo, não espere encontrar uma pessoa perfeita para você amar. Não espere. Ame sem ser perfeita. Pessoa perfeita não existe. A perfeição no ser humano, mentalmente falando, não é desse planeta. Não é. Jesus disse isso 2000 anos atrás. Que a felicidade não é deste mundo. Então, por quê? Porque se você procure encontrar alguém que aceite os seus defeitos, é mais fácil. É muito mais fácil do que você buscar alguém perfeito e não vai achar nunca. Então, não espere a pessoa perfeita para se apaixonar, para amar. Aí a gente analisa outra coisa. Não espere o luto. Não espere o luto para ver ou sentir que uma pessoa era importante para você. Não espere. Diga logo, diga sempre que há importância, que essa pessoa é importante, ou que as pessoas são importantes para você antes do luto. Porque depois do luto só vai ficar dor, saudade, e vai ser uma emoção, um sentimento complicado para você gerenciar, mesmo dentro da reforma íntima. Você não espere a separação para pedir conciliação. Por quê? Por que a gente vai esperar se separar para se conciliar com alguém dentro de um relacionamento? Não é inteligente. Não espere. Seja feliz antes dessa situação. Porque, como diz, não havendo ninguém perfeito, obviamente,
toda relação vai ter uma ou outra crise, um ventinho mais forte, qualquer conciliação é perfeito. E aí a gente entra naquela tese de outra live da harmonia. Porque não importa quem está certo ou quem está errado. Não tem o menor valor. O que importa é harmonia. Que com a harmonia você pode expressar o que pensa e ouvir o que a pessoa pensa com o respeito mútuo, sem agressividade, sem briga, sem discussão. Uma outra lembrança: não espere dor para orar. Por que é que você só tem que orar quando estiver sofrendo? Por quê? Quem determinou isso? Ninguém. Então não espere você ter dor para orar. Ore sempre, todos os dias. Entregue o seu dia de manhã, agradeça à noite quando terminar. Vai sair de casa, peça proteção a Deus, segundo a sua crença religiosa. Quando voltar, agradeça porque voltou bem. Sempre, sempre faça isso, porque você vai ser um refletor de luz divina onde for e vai proteger muita gente à sua volta. Você vai ser um instrumento de auxílio de Deus na Terra, se portando dessa maneira, simplesmente com gratidão. Gratidão é o sentimento mais delicioso que uma pessoa pode ter pela outra. Não tem outro sentimento melhor do que gratidão. A gratidão está no amor, está na amizade, está em qualquer coisa que nós sentimos na simpatia com outra pessoa. É imprescindível. Ela não se desloca dessas emoções. Então, gratidão é uma coisa assim fantástica. E a gente, à medida que você espera a gratidão, você distribui luz. Distribui luz. Agradeça sempre por tudo. Agradeça a alimentação, agradeça o passeio, a viagem, agradeça quando você se livra de algum problema no trânsito ou de uma questão de segurança que você sentiu que foi protegida. Agradeça sempre, que você não vai ter nenhum prejuízo por isso. E, finalmente, é uma frase que eu gosto muito. Não espere ser amado ou amada para amar. Por quê? Quem determinou que você só pode amar quando for amada ou amado? Peço desculpa se eu estou com um pouquinho resfriado. Mas não espere. Não espere ser amado ou amada para amar. Ame. Ame. Porque se você não amar, você não gera amor. Amor é um produto. É produto do verbo amar. Ele é um substantivo. Então, se você ama, você está produzindo amor. E quem produz amor está extremamente valorizado nos mundos de hoje. Porque a gente só tem crítica, violência, mal, intriga, materialismo, tudo o que está evoluindo, emergindo de um mar de lamas. Mas é preciso para que se haja limpeza. E está em nós escolher o que nós queremos pensar e não queremos distribuir. Então, não espere ser amado ou amada. Ame. Sempre que puder, ame cada vez mais. Ame sem... Nós temos... mas tem vários tipos de amor. Não, amor não é que não tem vários tipos de amor. O verbo amar, você pode sentir emoções diferentes. Você ama seu marido, você ama seu filho, ama seu pai, sua mãe e assim por diante. Cada um tem uma emoção gostosa de uma maneira diferente. Ama seu amigo, sua amiga e assim até o seu pet faz parte da conjuntura amar. Aliás, em termos de amar, os pets são os nossos eternos professores, que nos amam perdidamente, nos respeitam perdidamente, mostrando como devemos nos comportar como ser humano dentro do princípio da humanidade. Fica aqui o nosso final, a nossa live hoje, agradecendo de coração. Se você gostou do nosso bate-papo, compartilhe.
avise, distribua, vamos montar uma corrente de luz, não que eu seja iluminado, não é isso, longe de mim, mas vamos montar pelo menos uma corrente para que a gente possa se reunir de vez em quando e bater esse papo, bater essa conversa. Deixe sempre o seu comentário na cidade que você está falando ou ouvindo. Se você estiver em casa, você pode colocar no Viva Voz, para que fique independente de imagem, para que alguém possa também assistir. Né? E vamos fortalecer essa corrente, porque o mundo está precisando disso. Nós precisamos aumentar a dose de luz, de paz e de harmonia. O mundo está muito tumultuado e isso afeta a gente também. Com certeza afeta a mim, a você e a todos que estão envolvidos nesse planeta. Muito bem, eu falo de Natal, de Vera Cruz, que é uma cidade no interior do Rio Grande do Norte. E ficaria muito feliz de saber qual a cidade que você está me ouvindo. Então, na próxima live, se você voltar, eu espero que sim, deixa aí um recadinho, ó, estou em tal cidade, eu estou em tal município, né, para que a gente vá se posicionando e também procurando melhorar aqui o nosso alcance. Ok? Fiquem com Deus, saúde e paz. Lembre-se sempre que não importa quem está certo ou quem está errado, o que importa é harmonia. Saúde e paz. Namastê. Obrigado, Senhor. O Senhor é meu pastor, nada me faltará.